Amém? Boa noite. Tá dando pra ouvir? Tudo tá me ouvindo? Tô nervosa, tá, gente? Mas uma coisa que eu aprendi muito aqui na comunidade, com o Florescer e desde quando eu entrei, é que Deus não se importa com aquilo que nós fomos. Eu acho que eu comentei isso na última abertura que eu fiz. Por quê? Porque Deus ele vem falando muito isso ao meu coração. Porque o que passou na nossa vida não vai voltar. Não tem como mudar o que cada uma de vocês passaram. Mas, assim como o Florescer floresceu um ano, Deus ele é capaz de nos mudar. Se tem uma coisa que Deus vem falado muito comigo é sobre restauração. A Nina vem falando muito sobre o altar, que nós somos o altar. E um dia, numa reunião, ela estava falando dos quebradinhos aqui do altar, que para a glória do Senhor tampou. E eu falei para ela, falei, pastora, você falou dos quebradinhos do altar, e Deus começou a falar comigo que assim como o altar é quebrado de pouquinho em pouquinho, a nossa vida também é assim. É uma coisinha que acontece aqui, é uma coisinha que acontece ali, e que vai nos quebrando, vai nos matando, e a gente acha que as coisas não vão mudar, que as coisas não vão acontecer. Só que aí Deus vem com a sua infinita misericórdia e fala, filha, eu estou aqui. Se eu entreguei o meu único filho que eu amava naquela cruz, eu não vou ser capaz de restaurar um quebradinho tão pequeno na sua vida? Então você não crê no meu amor? Porque a transformação, ela vem do crer. Não há outro caminho. Cristo já nos escolheu. Amém? Se cada uma está aqui, foi porque Deus escolheu cada uma de vocês para estar aqui nessa noite. E se Deus trouxe cada uma de vocês aqui, é porque vocês já estão florescendo. Vocês já estão sendo restauradas. Vocês já estão sendo transformadas. E eu ouvi uma frase essa semana no Instagram, que mexeu muito comigo, que falou assim, mulheres curadas são ministérios levantados. Não tem outro motivo para Deus permitir a ferida em cada uma de vocês, se não for para erguer vocês para curar mulheres. Se Deus permitiu florescer em Andirá, é porque Ele quer mulheres que curam mulheres, mulheres que restauram mulheres. Assim como um dia uma mulher confiou em mim, que veio da Tati, que veio da Nina, que veio da Carol, que é minha líder, porque a honra sobre a vida delas tem que estar acima de muita coisa, porque foram elas que Deus colocou para me liderar. Então é nelas que a gente vê um exemplo, assim como Deus vê exemplos em cada uma de vocês. Talvez você olhe para dentro de você e fale assim, Li, mas que exemplo que as pessoas vão ver em mim? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito. Tá, Deus te ama assim, do jeito que você é, e é assim que Ele vai te usar. É assim que Ele vai pôr mulheres no seu caminho para serem curadas. E acreditem, mulheres que passaram pelo mesmo que cada uma de vocês passaram. Porque todas as mulheres que vêm até mim para conversar comigo têm um pouquinho da minha história. Todas, sem exceção. E no encontro com Deus, todas as mulheres que vieram até mim, elas tinham um pouquinho de mim. E conforme eu orava para elas, Deus ia falando comigo e ia me curando. Porque a cura, ela... Gente, quando vocês oram por alguém, sobre nós vem uma bênção tão grande que vocês não fazem ideia. Quanto mais a gente fala do amor de Deus, mais esse amor é ministrado ao nosso coração. E essa semana eu estudei muito sobre os girassóis. Que a Carol até trouxe os girassóis ali. Acho que, não sei se vocês viram, eu cheguei até a postar algumas coisas nas redes sociais.
E a minha vida foi restaurada. A minha vida foi transformada. E a vida de cada uma vai ser transformada em nome de Jesus. Vocês creem? Vocês creem que hoje vocês vão sair daqui mulheres restauradas, mulheres curadas, mulheres transformadas, mulheres que vão passar daquela porta e vai olhar para outra mulher e vai falar: Deus me curou. E do jeito que Deus me curou, Deus vai curar você. Deus me restaurou. E do jeito que Deus me restaurou, Deus vai restaurar a sua vida. Porque eu passei por isso. E eu passei por Oi. E estudando sobre os girassóis, eu fiquei imaginando Adão dando nome para as flores e observando o girassol. Porque de algum lugar ele tem que tirar uma inspiração para dar o nome para aquela planta. Aí ele ficou observando que conforme o sol virava, o girassol virava. E a pastora tem falado sobre luz. Quem é a luz? É o próprio Cristo em nossas vidas. Se vocês abrirem lá no livro de Salmos 119, 105, quem tiver com a Bíblia quiser abrir, louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu quero que vocês abram o coração de vocês e pensem que não sou eu, é o Espírito Santo. Se Deus permitiu que eu estivesse aqui, é porque Ele sabia que nessa noite eu poderia ser um cano de bênção. Porque a gente não serve para nada se não for para adorar o Senhor. Se não for para servir a esse Deus maravilhoso, a vida que a gente tem aqui não vai servir para nada. Porque longe dele, nada existe. E lá fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Jesus é a luz. Eu estava ouvindo uma música que fala: eu quero ser como um girassol virado para a luz. Assim como o girassol busca a luz, eu quero te buscar, Senhor, o tempo todo. Aí eu fiquei pensando, maravilhoso. Nós temos realmente que ser como o girassol, que sempre se volta para Cristo, independente do que aconteça ao redor. Mas eu fiquei pensando assim, e nos dias nublados? O que acontece com o girassol? Nós somos um jardim. Cada uma aqui é um girassol. Aí está num dia nublado, que são as tempestades que vêm em nossas vidas, são as dificuldades, são aqueles momentos que acontecem coisas que vocês se acham sozinhas, que vocês não têm ninguém do lado, que ninguém dá atenção para o que acontece, ninguém te entende. Por que eu estou passando por isso? E o girassol nos dias nublados, eles viram um para o outro, para passar energia um para o outro. E eles não se abaixam. Eles ficam um virado para o outro até o amanhecer. E quando amanhece, os dois viram para a luz. E isso é tão forte, porque se você olhar para a mulher que está do seu lado agora, um dia ela vai estar num dia nublado. E é você quem vai ser luz na vida dela. E a luz que é Cristo na vida dela. E o dia que ela tiver, uma vai ser luz para a outra. E assim tem que ser o florescer meninas da comunidade aqui de Andirá. A gente tem que ser o girassol que fortalece o outro girassol que está do lado. Porque, meninas,
Eu, por mim, não estaria aqui. Vocês não estariam aqui. A Nina não estaria aqui. Se a Nina está aqui hoje para a honra e glória do Senhor, foi porque um dia um girassol virou para ela no dia nublado dela e falou: eu estou aqui, eu vou ser a luz. Mas não é a luz que vem de mim, é Cristo. Porque a luz, ele é o próprio Cristo. Então a gente tem que ser Cristo na vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente está quebrada, destruída e as pessoas às vezes querem ouvir o que elas querem. Só que a verdade de Deus não é aquilo que a gente quer ouvir. A verdade de Deus, ela é única. E às vezes a verdade dói. Só que essa dor transforma, essa dor restaura, essa dor cura. E é só o amor de Jesus que pode fazer isso. E eu vim... A minha vida, ela foi uma bagunça. Antes de conhecer o Senhor. Eu acho que eu passei por quase todos os tipos de sofrimento que uma mulher pode passar. Eu não tive o amor do meu pai, que eu perdi ele. Eu não tive e não tenho o amor da minha mãe. Porque a minha mãe, ela tem o ego dentro dela. E para ela as coisas é do jeito dela e pronto, acabou. Eu não tenho a liberdade de chegar na minha mãe hoje e falar: mãe, eu não estou bem. E minha mãe olhar para mim e falar: filho, o que aconteceu? Ela fala assim: você é tonta. Fica aí chorando. Então eu nem falo. Muita coisa que acontece na minha vida, meninas, a minha mãe nem sabe. Eu criei meus filhos sozinha. E para honra e glória do Senhor, hoje os 3 estão aqui. Hoje eu vejo a minha florzinha florescendo. Gente, não tem prazer maior para uma mãe do que ver os filhos no caminho do Senhor. Eu sofri violência. Eu sofri abuso sexual. Eu sofri abuso psicológico, de todas as formas que vocês podem imaginar. Eu sofri opressão de todos os lados. E às vezes as pessoas ainda olham para mim hoje e vê a Eliette do passado. Eu ainda ouço hoje: o que você está fazendo lá, perdendo seu tempo? Mas eles não sabem que o tempo não é meu, não é o meu tempo, é o tempo de Jesus. Porque eu estou aqui hoje, porque Jesus me fortaleceu, porque Ele foi a minha luz, porque foi para Ele que eu me virei, foi nele que eu acreditei. E eu carreguei essas feridas por muito, muito, muito tempo, recentemente. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, as meninas aí que é mais próxima de mim conviveu um pouco com isso. De ter crise, de ir parar no hospital, porque eu não encontrava a minha identidade. Eu estava perdida, eu não sabia quem eu era. Eu precisava de pessoas o tempo todo ao meu lado, que falasse: Li. Já ouvi muitas vezes da Roberta: você se preocupa muito com o que os outros falam. A Roberta falou muito para mim: você tem que decidir. E muitas vezes eu achava até ruim com ela. Ela acha que é fácil. Pronto, vou decidir. Bum, foi embora a depressão. Só que hoje eu entendo que é decisão. E qual que é essa decisão? É seguir a Cristo. Se Cristo foi o sacrifício vivo que se entregou por nós, se nós somos o altar de Cristo, nós somos o próprio sacrifício. Se o Espírito Santo está em nós, se Ele habita em nós, se nós somos o altar, no altar a gente tem que sacrificar. Sacrificar coisas que nos afastam da presença do Senhor. Sacrificar situações que a gente acha que é normal, mas Deus quer mais e mais e mais de vocês. Deus ama vocês do jeitinho que vocês são. Só que por Ele amar tanto vocês, eles não deixam que vocês permaneçam da forma que estão. Deus fala: vem a mim, eu te amo, Carol, do jeito que você é. Só que eu tenho algo melhor. O meu amor por você é tão grande que eu não quero parar aqui. Eu quero que transborde. Eu te amo, Camille, do jeitinho que você é. Mas olha, eu sonhei isso e aquilo para sua vida. E por te amar tanto, eu vou te transformar. E hoje eu vou falar da história de uma mulher da Bíblia que todo mundo conhece. Que Deus falou comigo sobre ela. E nós vamos falar um pouquinho dela. Está lá no livro de 1 Samuel 1.
eu vou falar sobre Ana. Quem conhece a história de Ana? Glória a Deus. Ana, a mulher de fé. A mulher que, independente das circunstâncias, nunca deixou de adorar o Senhor. A mulher, 1 Samuel 1. A mulher que mesmo diante de tudo, ela continuava indo ao templo para adorar. Mesmo com tudo que ela sofria, ela não abria a boca. Mulher, vou falar para você. Quando as lutas vierem, não falem para os outros. Se derrame na presença do Senhor. Porque, por mais que a gente tenha pessoas abençoadas por Deus para estar do nosso lado, Deus, Ele quer o nosso clamor, assim como Ele teve o clamor de Ana. Ele quer que você clame, Ele quer que você adore, mas é adorar, gente, de uma forma sobrenatural. Eu comentei com a Nina que eu estava de um jeito, com tanta intimidade com o Senhor esses tempos, que eu andava na rua, parecia que eu estava flutuando. Eu falava, Nina, o que é isso? Eu ando na rua, Nina, parece que as pessoas estão flutuando, parece que o meu carro não está no chão. E a gente não entende o agir do Espírito Santo na nossa vida, porque comigo ele vai falar de um jeito, com a pastora ele vai falar de outro, com a Roberta ele vai falar de outro, com a Silvia de outro. Cada um é cada um, Deus conhece a história de cada uma. Vamos ler lá então? Eu vou ler do 2 em diante. Eucana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade para adorar a Deus e oferecer sacrifícios a ele, onde os 2 filhos de Eli serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e todos os seus filhos e filhas. Porém, Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Ana era uma mulher que não gerava filhos. E eu creio que, se lá no início Deus fez o homem, Deus fez a mulher, eu creio que nunca foi vontade do Senhor um homem ter 2 mulheres. Porque todas as histórias da Bíblia, que um homem tinha 2 mulheres, houve tribulação. Só que naquela época, a mulher que não gerava, o homem podia ter outra mulher, porque naquela época era honra ter filhos. E por mais que ele amasse Ana, que o amor dele fosse grande, ele teve Penina para poder gerar filhos. E lá continua, Penina, sua rival. Aqui já mostra que as 2 eram inimigas, porque a própria Bíblia diz, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Eu imagino uma mulher num lar, que ela é amada pelo esposo, e o tempo todo a sua rival provoca, humilha. E não tem nada a ver com o que eu ia falar. Eu escrevi outra coisa aqui. Mas Ana somos nós. Eucana é Jesus, que nos ama. E Penina é aquilo que o mundo fala sobre nós. É aquilo que o mundo julga. É aquilo que o mundo humilha. É aquilo que as pessoas falam que você não vai conseguir, que você não vai mudar, que você não vai ser transformada, você não vai ser restaurada, que as coisas é assim mesmo, chama do jeito que você é, não precisa mudar, assim tá bom. Mas será que é isso? Vamos ver. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia. E ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Eu creio que ela tinha depressão, ela tinha ansiedade, alguma coisa ela tinha. Porque ela chorava. E lá na frente vai falar que ela não comia.
que ela era provocada, ela era humilhada. Gente, Satanás é tão astuto que ele vem na nossa mente e age em primeira pessoa. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar certo. Eu não vou mudar. Gente, tudo que é ruim não vem de Deus. Todas as vezes que vocês ouvirem vozes que falam coisas ruins a seu respeito, vocês declaram: eu sou amada por Deus e eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito, porque Deus me escolheu e essa não é a verdade sobre mim. A verdade sobre mim é aquilo que Cristo diz que eu sou. E Cristo diz que eu sou amada, que eu sou escolhida. Então Ana, ela sofria muito. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras? Não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? As pessoas muitas vezes, meninas, vai olhar para vocês e vai falar assim: por que você está assim, Jennifer? A sua vida está tão boa. Você tem uma casa, você está registrada. Você vai ficar sofrendo à toa? É o que as pessoas falam. Roberta, por que você fica chorando? Pra quê? Sua vida tá boa. Aí, ó, você vê, você adora, você louva, você canta. Pra que, Daia, você vai chorar? Você tem 2 filhos. Maravilhoso, você tem uma família. Mas só Deus conhece o coração, gente. Só Deus conhece por que a gente chora. Só Deus conhece por que a gente tá mal. O mundo nunca vai entender, porque as coisas de Deus pro mundo é loucura. Ninguém vai entender. Eu já ouvi muito: nossa, mas você está dentro da igreja e sua vida não muda. Você está dentro da igreja e está com depressão. Você largou tudo que você gostava para ir parar a fim de noite num hospital com crise de ansiedade? Mas que Deus é esse? Cadê seu Deus? Então, ali, Eucana questionou ela. Porque Eucana fazia de tudo. Ela era a mulher mais amada. E mesmo assim, para ela não era o suficiente. Mas Eucana não tinha a percepção de saber o que realmente passava no coração de Ana. Eucana não sabia o que ela clamava a Deus. Certa ocasião em Siló, logo após já haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto a uns pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. A alma sofrida. O Espírito Santo, ele está o tempo todo com a gente. Mas a nossa alma chora. Porque o nosso corpo luta o tempo todo contra o Espírito. Porque a nossa carne é falha. E ela subia todos os anos. Todos os anos. Isso mostra que o Espírito dela estava ativo. O Espírito Santo em Ana estava ativo. Ela louvava, ela adorava, ela ia lá. Só que nesse dia a alma dela estava muito aflita. A alma dela estava aflita. E olha o que aconteceu. Com a alma profundamente sofrida, ela chorou e orou. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concedeste um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia a sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos de sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor,
pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Nem bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou triste e desesperada. Então ele lhe disse: vá-te em paz, e que o Deus de Israel conceda o pedido que lhe fizestes. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho. Comeu e em seu rosto já não havia desalento. As pessoas acharam que Ana estava embriagada. E o que eu percebo muito é a nossa limitação na hora de louvar o Senhor. Eu sou uma. Eu fico pensando muito no que os outros vão pensar. Para honra e glória do Senhor, a gente tem um exemplo aqui na igreja, né? A Roberta, que não pensa em ninguém. Ela louva e o que os outros acham. Só que naquele momento a alma de Ana estava tão amargurada que não saía som. E o sacerdote achou que ela estava embriagada. Então, gente, o que vai acontecer muitas vezes? Muitas vezes vocês vão estar com a alma tão amargurada, que as pessoas não vão enxergar realmente o que está acontecendo na vida de vocês. As pessoas vão julgar, as pessoas vão humilhar, as pessoas vão apredejar. Só que Ana falou: não é isso. A minha alma está amargurada. E eu estou derramando a minha alma diante de Deus, assim como cada uma de vocês nessa noite deve derramar a alma diante de Deus. E o mais interessante é que Ana ela sempre foi obediente, porque eu imagino que se Eucana tivesse perguntado para ela antes se ele poderia ter outra esposa, com certeza ela falaria não. Porque eu creio que nenhuma aqui ia querer que o marido tivesse outra esposa. Então Ana ela sempre foi obediente a Deus. Porque mesmo sabendo que ela não podia ter filhos, mesmo sabendo do amor de Eucana, ela permitiu que outra mulher viesse. Assim como nós permitimos muitas vezes em nossas vidas circunstâncias que a gente aguenta, que a gente suporta e a gente não entende o porquê que está acontecendo. Mas muitas vezes Deus vai permitir uma penina na vida de vocês para fazer que vocês adorem cada vez mais ao Senhor. Muitas vezes, aquilo que para vocês é morte, é Deus te levantando, é Deus te restaurando. Aquela situação que acontece na sua vida que não muda, é Deus cuidando, é Deus curando. Eu sou experiência viva do quanto a dor e o sofrimento amadurece a gente espiritualmente. Do quanto coisas ruins que acontecem faz com que a gente cresça no Senhor. E Ana, ela sempre foi obediente, ela nunca deixou de adorar o Senhor. Ela sempre foi temente ao que podia acontecer. Hoje a gente vive sobre a graça, louvado seja o Senhor. Mas naquela época, as pessoas viviam sobre condenação. Elas faziam coisas que elas poderiam ser apredejadas, que elas poderiam ser mortas. E hoje não. Hoje Deus fala assim, ó, isso que você fez, eu vou te erguer. Isso que está acontecendo na sua vida, eu vou te usar. Essa ferida que está aí dentro, Camille, eu vou abrir, eu vou mexer, mas vai doer. Vai doer. Igual criança quando vai no médico, quando machuca. Quem é mãe sabe. Ir pro médico mexer naquela ferida. Olha, é a mãe, é enfermeiro para segurar. A criança grita e a criança esperneia. E assim é com a gente é o altar de Deus. Deus, para curar os quebradinhos, Ele vai mexer. Porque se ninguém vir aqui mexer, o altar nunca vai ser restaurado. Se ninguém vir, se ninguém tirar o tempo, se ninguém se sacrificar para arrumar o altar não é restaurado. E isso vai tempo, isso vai dor, isso custa. E a gente não entende. E Ana, ela sempre entendeu.
ela sempre clamou, de ano após ano, porque ela confiava no Deus que ela servia. E diante das dores que vocês passam, confiem que o Senhor está com vocês. E que nada vai mudar aquilo que o Senhor sonhou para cada uma de vocês. Nada vai mudar, porque Ana nunca desistiu. Ana sofria as batalhas em silêncio. Ana, ela nunca espalhava para as pessoas o que estava acontecendo. Ela se derramava somente diante do Senhor. E muitas vezes a gente vai desabafar com pessoas, a gente vai buscar pessoas, e muitas pessoas vão falar aquilo que a gente quer ouvir, porque a pessoa está ali vendo a gente chorar, então é mais fácil para a pessoa falar algo que te acalme do que a verdade. Porque a verdade de Deus nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. Quando eu entrei na igreja, eu queria outras coisas. Eu não queria o Kids. Eu falava que eu não gostava de criança. Eu não gosto de criança. Eu não tenho paciência nem com os meus. Gente, eu quebrava as coisas dentro da minha casa. Minha filha está aqui de prova. Me dava uma ira tão grande, mesmo servindo ao Senhor, mesmo adorando, mesmo ministrando lá em cima. Vinha uma ira tão grande dentro de mim que eu quebrava tudo. Eu não via o que estava na minha frente. Eu era insuportável. E Deus me transformou. E eu não quebro mais nada, para a honra e glória do Senhor. Tenho muito que ser transformada. Porque até que Ele volte, nós estaremos em transformação. Mas é a decisão. É o que você vai escolher hoje para a sua vida. Porque se naquele momento que Eucana falou, não vale o eu mais do que 10 filhos, aquele momento podia ter gerado uma limitação em Ana. Ana podia ter pensado, nossa, realmente ele me ama. Realmente o amor dele não é tão grande quanto a minha vontade de ter filhos. E eu vou ficar com o amor dele e não vou mais me preocupar e não vou mais pedir. O que acontece? Satanás, ele é tão astuto que ele lança na nossa mente sofisma. Li, você já está no ministério infantil. Você já adora o Senhor. Por que você não vai sair? Por que você não vai festar? Então, se você festar, seu Deus não vai te amar. Então, se você não sair, seu Deus não vai te amar. Mas que Deus é esse que você fala tanto que você tem que parar de fazer as coisas? São sofismas que nos enganam. Porque Deus, ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que ele nos dá o poder de escolha. E no momento em que eu estava sendo pelo mundo humilhada, julgada, sofrendo tudo que eu sofri antes de conhecer a Deus, se eu tivesse me limitado a essas sofismas do diabo, talvez hoje eu não teria conhecido cada uma de vocês. Talvez hoje eu não conheceria um pouquinho da história de cada uma de vocês. Talvez hoje eu não poderia falar para uma mulher que passou o mesmo que eu, que é sim possível mudar. É sim possível ser transformada. É sim possível ser restaurada. Então Ana, ela não se limitou a sofismas. Mulheres, não se limitem ao que Deus quer de vocês. Não se limita a achar que tá bom do jeito que tá. Deus quer transformar, Deus restaurar. Tá bom? Tá, mas pode melhorar. Pode melhorar. Eu mudei muito no Kids, hoje eu sou apaixonada por aquelas crianças. Quando eu fico longe deles, a minha alma fica aflita de não estar com eles. Quando eu subo lá, eu não ministro para eles, eles ministram para mim. Porque conforme eu ministro para eles, Deus fala comigo. E eu desço de lá, eu falo, Carol, Deus falou isso e falou aquilo, e eu ministrando para as crianças, e Deus falando. E é assim que funciona. Mas a gente precisa decidir. Assim como Ana decidiu. Ana, ela decidiu adorar ao Senhor.
ela decidiu acreditar no que Deus tinha para a vida dela. E ela decidiu crer que só o amor de Deus era capaz de transformar. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro meio a não ser o amor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não tem como, não tem como. Às vezes eu estava aflita, eu estava triste e a Nina falava assim, fique em paz. Quem já ouviu? Fique em paz. Ora, vamos orar, pedir direção. E eu falava, mas que pastora é essa? A gente liga pra mulher chorando, quebrada, destruída. Nina, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fique em paz. Ora. E daí? O que você fala pra pastora? Tá bom, pastora, amém. Vou orar. E na hora a gente não entende. Mas uma coisa que eu aprendi muito com a Nina, que não é sobre eu. É sobre Deus através da minha vida. E Deus é tão maravilhoso que hoje eu entendo essa paz que ela fala. Essa paz é Cristo. E quando ela fala, fique em paz, ela está falando assim, isso que você está passando não vai te matar. Fique em paz. Isso que aconteceu é para você crescer. Fique em paz. Isso que você acha que é o fim é só o começo. A paz é Cristo. E não há outro caminho a não ser Cristo. E Cristo, Ele te ama do jeito que você é. Mas por esse mesmo amor, Ele não te deixa do jeito que você é. Porque Deus é maravilhoso. É impossível estar na presença de Deus e não ser transformada. De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Porque eu sou a experiência disso. Uma mulher irritada, uma mulher nervosa, uma mulher irada. Uma mulher que achava que ninguém gostava de mim, que todo mundo queria só o meu mal, porque meu pai não me amou, minha mãe não me ama, e eu não tenho tempo para nada, e eu não encontrava a minha identidade. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu me achava horrível. E Deus foi mudando. O fique em paz foi fazendo efeito. Eu fui encontrando essa paz. E eu encontrei essa paz em Cristo. Sou perfeita? Não. Assim como cada uma de vocês tem erro, eu também tenho. Mas Deus me transforma a cada dia. A cada amanhecer, Ele me dá uma nova oportunidade de ser melhor do que eu fui ontem. Eu vejo Deus em tudo. Em tudo. A Ana fala, nossa mãe, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Porque tudo é Deus. Eu falo para ela, sim, tudo é Deus. Tudo é Deus. A vida de cada uma que está aqui é Deus. Hoje eu estou falando para vocês, mas quem está falando na verdade é Deus. Porque conforme eu falo, bênçãos são liberadas através do Espírito Santo. E talvez uma coisa vai tocar a Daia, outra coisa vai tocar a Roberta, outra coisa vai tocar minha filha, a Elisa, a Silvia, a Jennifer. Você... Cada coisa toca um pouquinho de vocês. E dentro de cada uma de vocês tem um pouquinho de mim. Porque se em nós habita o mesmo Cristo, todas nós temos um pouco de todas. E essa bênção, ela tem que ser liberada. Não pode ficar em mim. Para que eu vou encher uma taça de água se não for para transbordar, se não for para mim beber? Se não for para mim beber, eu não encho. Eu deixo guardada. Concorda? Então, se Deus quer usar a sua vida, deixa Ele usar. Se Deus quer transformar, deixa Ele transformar. Eu não sei o que vocês querem que seja restaurado na vida de vocês. Talvez é o ministério, para honra e glória do Senhor. Creia que Deus vai restaurar. Talvez é a sua vida amorosa, talvez é seu casamento. Talvez é a sua identidade que foi perdida, a autoestima, o amor próprio. Talvez você está perdida, acreditando nas sofismas do diabo na sua vida, achando que tá bom. E Deus está falando, ei, eu quero te usar.
Ei, eu quero você lá. Às vezes está olhando para mim hoje, mas eu aqui, pode ser Deus falando assim, é você que eu quero lá. Que se ela está lá, você também pode estar. Porque, gente, a maior prova que Deus existe é o nosso testemunho, é a nossa transformação. E Deus, Ele restaurou minha vida. E Ele quer restaurar a vida de cada uma de vocês. Deus é tão maravilhoso, só que Ele vai mexer, gente, vai doer. Quem aqui está disposta? Ergue a mão. Vocês estão dispostas a deixar Deus mexer nas feridas? Vocês estão dispostas a não acreditar nas mentiras de Penina que as pessoas vão lançar sobre a vida de vocês? Vocês estão dispostas a não se limitar ao que os outros falam que tá bom do jeito que tá? Que Deus te ama desse jeito? Você não precisa mudar, porque o amor de Deus não vai mudar. Você não precisa parar de fazer tal coisa, porque Deus te ama assim, do jeitinho que você é. E Deus está falando, eu quero te usar. Eu quero te usar. Só que para te usar não pode ser do jeito que tá. Primeiro eu te trago. Depois eu mando fogo para limpar. Depois eu limpo a cinza. Aí vem a luz, que é Cristo. A gente virada para Cristo o tempo todo. E quando vem a luz, Ele começa a restaurar os quebrados. E quando Ele começa a restaurar, o fogo que não se apaga começa a descer. Que é o fogo do Espírito Santo. É o fogo que incendeia. É o fogo que faz com que você tenha vontade a cada dia mais de servir ao Senhor. Porque se não for para servir a Ele, para que a minha vida serve? Se não for para fazer a obra desse Deus maravilhoso, não há sentido na minha vida. Eu não voltaria jamais de onde eu vim. Só que lá de onde eu vim, faz com que eu seja quem eu sou hoje. Faz com que eu faça que mulheres que sofreram abuso sexual creiam que esse trauma pode ser curado. Mulheres que sofreram violência, creia que esses traumas podem ser curados. Mulheres que não se sentem amadas, talvez pelo pai e pela mãe, creia que há um Deus maravilhoso que te ama além de qualquer pessoa. Você não precisa do amor do seu pai e da sua mãe terrena. Você precisa do amor de Deus. Não importa se as pessoas não te amam. Pessoas são pessoas. Deus é Deus. Pessoas passam. Deus não passa. E talvez as pessoas que mais vão machucar a gente são as que estão do nosso lado. Só que muitas vezes, isso também é para edificar. Porque isso ensina. Isso ensina a gente a não guardar rancor. Isso ensina a gente a amar as pessoas. Eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo guardar rancor de ninguém, gente. Quem me conhece sabe. E Deus permite coisas ruins acontecer para fortalecer. Eu creio nessa verdade. Que todas as coisas ruins nos fortalecem. E talvez você entrou aqui nessa noite achando que ia ser mais um culto normal. Que nada ia mudar. E Deus quer mudar. Se não for para mudar e para transformar, Deus não traz aqui, gente. Aqui a gente deixa um pouquinho da gente e leva um pouquinho de Deus. Eu ouço isso da Roberta, eu ouço isso da Carol, eu ouço isso da Nina. E eu fui aprendendo a deixar um pouquinho de mim todos os dias aqui. E levar um pouquinho de Deus para minha vida. E deixa um pouco de mim. Só que deixar dói. Gente, deixar dói. É você falar para Deus, Deus, eu faço isso, mas eu sei que não agrada o Senhor. Mas nessa noite eu escolho deixar diante do seu altar. Porque eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para minha vida. Deus, eu tenho esse hábito que não agrada ao Senhor. Mas nessa noite eu vou deixar diante do Senhor. Porque às vezes, gente, a gente tem que abrir mão de muitas coisas para viver a vontade de Deus. A gente tem que renunciar a muita coisa para viver aquilo que Deus sonhou pra gente. E renunciar também não é fácil.
Não é fácil você deixar de fazer algo que você sempre fez para viver o maravilhoso de Deus para sua vida. Só que também não é impossível. Porque a gente tem o Espírito Santo que está do nosso lado, que está, opa, não vai cair não. Vem aqui que eu te seguro. Aí, Deus, eu vou entregar, Senhor. Aí amanhã você está lá de novo. Aí o Espírito Santo está lá, opa, você não ia entregar, amada? Então vai, levanta, deixa aí, vem aqui que eu te levo. E é assim que funciona. Deus o tempo todo Ele está do nosso lado, o tempo todo Ele quer restaurar. E nessa noite Ele quer mulheres restauradas. Nessa noite Ele quer mulheres curadas. Nessa noite Ele quer mulheres transformadas para a honra e glória do Senhor. Lá em Romanos 12, não precisa nem abrir quem não quiser, tá? Fala assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se Ana tivesse aceitado o amor de Eucana e achado que aquilo era suficiente, ela não tinha recebido a benção de Deus. Que para quem não sabe, ela é mãe de um profeta. E vocês podem ser mães de profetas. E não é só mãe de profeta que vai sair da sua barriga, não. É de mulheres que vocês vão ajudar a ser restauradas. É de mulheres que vocês vão ajudar a ser curadas. Vocês vão ser mães de uma nação, de mulheres que vão ser erguidas para fazer a obra do Senhor. Ei, mulher, Deus não te quer triste desse jeito. Deus não te quer sofrendo. Silvia, Deus não quer você sofrendo. Deus quer você feliz, alegre. Essa semana eu ouvi uma frase que falava a diferença entre felicidade e alegria. Felicidade é algo passageiro. A Bíblia ela cita a alegria como o próprio Deus. Alegrai no Senhor. Porque Ele é a nossa alegria. Então não continue fazendo coisas que trazem para vocês felicidades momentâneas. Não continuem, porque Deus quer que vocês sejam alegres nele. É a felicidade que vem dele. E a felicidade que vem dele, mesmo que você esteja chorando, Ele vai estar com você. É essa alegria que Deus quer. Eu não vou falar para vocês que vocês vão sair daqui hoje e nada de ruim mais vai acontecer. Mentira! Vai acontecer. Vai acontecer. Porque a gente é carne, a gente está nesse mundo caído. Mas, se vocês terem a luz, que é Cristo, se vocês buscarem a alegria no Senhor, Ele vai te fortalecer todo dia. Todos os dias. E nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês têm que entregar para Deus? O que vocês têm que renunciar nessa noite para viver a vontade de Deus? Eu tive que renunciar muitas coisas que eu mesmo não entendia, mas Ele queria e eu entreguei. Fala, Deus, por quê? Mas o Senhor quer. Amém, eu vou entregar. Então, assim como Ana clamou, calma amargurada, nessa noite vocês vão clamar com as almas amarguradas. Não se limitem ao que Eucana diz. Não se limitem a que Penina lança sobre vocês. Pelo contrário, se derramem na presença do Senhor. Porque nessa noite Ele vai restituir sua vida. Nessa noite Ele vai restaurar. Nessa noite Ele vai transformar. E eu creio que depois dessa noite, vocês vão testemunhar aquilo que Deus vai fazer na vida de cada uma de vocês. Eu profetizo que daqui vai sair ministérios. Que daqui vai sair mulheres curadas. Daqui vai sair mulheres transformadas. Ei, mulher, Deus te chamou para ser auxiliadora. Deus te chamou para cuidar. Deus te chamou para gerar. Deus quer que de você saia vida do Espírito Santo, a vida de Deus, a vida que por onde passa o fogo queima,
A vida que para todas as mulheres que chegar até você, você vai falar assim, Deus vai mudar, Deus vai transformar, porque Deus mudou a minha vida e Deus vai mudar a sua. Se eu posso, você pode. Mulheres precisam erguer mulheres. Mulheres precisam ser o girassol na vida de outras mulheres. A luz brilha para todo, mas nem todos os dias são bons. E nesses dias que não são bons, a gente precisa uma das outras. Então nessa noite nós vamos orar. A Nina vai estar orando para vocês. Não, eu vou orar e ela também vai orar. É mais ou menos isso. Nós vamos orar e eu quero que vocês se levantem.